Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar da situação de quem tem deficiência auditiva no país. O nosso entrevistado é o vereador Quito Formiga, do PR. Obrigada pela presença, vereador. Eu que agradeço, Marina. E a convite do vereador, eu recebo a assessora parlamentar e especialista no assunto, Karina Zonzini. Obrigada pela presença. Obrigada, Marina. Agora, qual é o cenário dessa deficiência no Brasil? É muito agravante, acredito que em todo o país, em São Paulo principalmente, por conta da cidade ainda não estar totalmente adaptada. Isso eu estou falando para você, Marina, em termos geral, né? Em termos das pessoas com deficiência em geral. No caso dos surdos, é lamentável demais a situação que eles vivem, porque a Karina pode explicar melhor que eu, eles não são considerados como pessoas com deficiência. Então eles certamente sofrem muito mais, não somente preconceito, como também dificuldades para viver na sociedade. Enfrentam muitas barreiras, Karina? Muitas barreiras, porque a surdez não é uma deficiência visível, né? Diferente de um cadeirante, de um cego que você vê que tem a muleta. O surdo não, na maioria das vezes ele só tem a deficiência auditiva. Então, é uma pessoa... Às vezes as pessoas não reconhecem. Não reconhecem. Por exemplo, se ele vai entrar numa fila de banco, aí as pessoas já começam a olhar feio, já começam a reclamar, né? E não percebem que ele é surdo. Então, é muito difícil. Quais são os números no Brasil? Bom, no Brasil, nós temos 24 milhões de pessoas com deficiência. Tá. Todo tipo de deficiência. De surdos, no Brasil nós temos 9 milhões. E na cidade de São Paulo nós temos 516 mil pessoas com algum tipo de surdez, ou seja, meio milhão de habitantes, né, na cidade de São Paulo. É praticamente uma população de uma cidade menor. Praticamente. Nós podemos até dizer, com esse dado que a Karina colocou, que meio milhão de pessoas é 5% da população da cidade de São Paulo. É verdade. 5% é muita coisa. É muita coisa. E por que o senhor abraçou essa causa, vereador? Primeiro porque eu tenho como princípio básico da minha vida o trabalho social de todas as suas formas, né, e origens. Então, abraçar a causa específica das pessoas com deficiência auditiva no meu mandato está representando muito mais que um trabalho político, um trabalho eleitoral, nada disso. É uma responsabilidade social que eu tenho, como tenho visto, principalmente porque desde que eu conheci a Karina e tive a honra de convidá-la e tê-la hoje trabalhando comigo, meu coração acabou se encantando muito com todos eles, porque o gabinete da gente diariamente tem recebido a visita dessas pessoas. Eles já estão tomando consciência de que nós estamos fazendo esse trabalho, Marina, e eles têm nos procurado. Por isso a presença da Karina lá e da Elza também, que está aí agora passando a nossa linguagem Libras, porque elas duas têm atendido diariamente essas pessoas com deficiência com vários problemas. Então isso tocou muito o meu coração, e eu outro dia ainda comentei com a Karina de que, independente de eu estar na política ou não, essa será uma causa que eu vou abraçar pro resto da minha vida, verdade. E o que significa, Karina, para os surdos, né, para essa população, ter um parlamentar tão engajado e que pensa em políticas públicas, inclusão? Para eles ainda é um pouco surreal, né? Porque muita novidade. É muito novo, porque até então eles só tinham promessas de candidatos que talvez, se eleitos, cumpririam aquilo que eles tinham prometido. De repente, tem um gabinete acessível com 2 intérpretes e que viabiliza todas as demandas, né, todas as necessidades dele. Às vezes eles perguntam, é mesmo? A gente pode ir lá? Para você ter ideia, Marina, às vezes tem casos que vem um surdo lá só para a gente ler um documento para ele. Olha. Porque ou ele teve um déficit na alfabetização, né, que para o surdo é muito mais difícil porque envolve a comunicação. Então,
as pessoas falam, ah, mas o surdo não lê? Lê, mas ele entende como ele sinaliza, né? Eu, você, nós que somos ouvintes, falamos, eu vou na casa da minha mãe. O surdo, ele vai sinalizar, mãe, casa, vou. Uhum. Então, ele tem preposição, interjeição, os advérbios, né, de tempo. Então, eles têm essa lacuna. E, às vezes, eles pegam um papel, recebem, vamos supor, uma multa. Eu tenho uma surda que chegou lá, mas eu não estou entendendo isso. Você pode passar para mim na língua de sinais? Às vezes, são coisas simples, que a gente que não tem contato com o surdo, né, pensa, poxa, mas isso é ridículo. Mas, para eles, faz a diferença toda. E esse gabinete aberto, dando toda essa estrutura, isso para eles é fundamental. E é uma coisa que está indo de boca a boca. E a gente chegou lá outro dia, né, vereador? Um munícipe surdo que ele queria conhecer, porque ele ouviu na rua que tinha um vereador que estava fazendo esse trabalho. Quer dizer, faz toda a diferença para eles, né? Toda a diferença. E a maior incidência de surdez congênita ou adquirida? Então, não dá para quantificar, né? Congênita, nós temos, por exemplo, eu tenho um marido que ele é surdo, nasceu surdo porque a minha sogra na gravidez teve rubéola. Então, a gente tem esses casos, né, de infecção, alguma coisa do tipo. Congênita, a maior incidência é a meningite, tanto bacteriana quanto viral. E aí depois temos traumatismos cranianos, queda, ou aquela mãe que sacode a criança, também, então, isso gera também a surdez. Então, não dá para a gente quantificar. Uma coisa interessante, que a Karina tem me ensinado isso, a criança surda, a mãe demora às vezes para perceber que é surda. Por que demora? No caso, o caso do marido dela, por exemplo, do Matheus, né? Isso. O Matheus a família só foi tomar consciência que ele era surdo depois dos 2 anos de idade. É mesmo? É. E tem crianças que demoram muito mais. Nós temos casos, porque antes não tinha a obrigação do teste da orelhinha, né? Tá. Só era o teste do que pezinho. Hoje já mudou isso. Hoje já vem mudando, principalmente no SUS. Então, os pais olhavam aquela criança, viam uma criança tímida, retraída, e acabam deixando, é o jeito dela. Mas é quietinha. Deixa ela assim. Muitas crianças chegam à escola e o professor faz o diagnóstico de deficiência intelectual. Muitos vão para salas de recurso com diagnóstico de deficiência intelectual. E ainda vem escrito no laudo, ela não se mistura, ela não conversa, ela é tímida e às vezes agressiva. Mas imagina você, né? Você não se comunica com ninguém. É lógico que você vai se misturar para quê? É verdade. Né? E lógico, se você é incompreendido, você vai ficar agressivo. Até mesmo a gente, se alguém faz uma resposta e você não entende, e pergunta, quando você for responder, a pessoa já responde meio áspera, né? Imagina um surdo, que é totalmente incompreendido e tratado como deficiência intelectual. E nas escolas, como que funciona essa relação? Eu posso, só antes dela responder, nós fizemos uma visita recentemente a uma escola lá em Santana, a escola Marilac, Luísa de Marilac. Luísa de Marilac, que é uma escola particular que ela, em todas as salas, de todos os cursos, desde do fundamental até o ensino médio, elas dão condições para 4 vagas em cada sala para 4 crianças surdas. E eles ministram na sua base curricular a língua brasileira de sinais, Libras. Então todos os alunos aprendem Libras para se comunicar com esses 4 amigos. Quer dizer, não é só para esses 4 amigos, a classe toda consegue se comunicar e aprende a linguagem. A linguagem. Eu achei interessantíssimo uma escola particular com um projeto nesse campo. Eu até disse lá que um sonho, né, Karina, era que todas as escolas de São Paulo, as municipais, as estaduais e as particulares também, tivessem o mesmo programa, ensinar na base curricular a matéria da língua brasileira de sinais, de Libras. Porque
é triste saber o que eles... Eu ouvi de uma pessoa surda, como eu escutei outro dia, que quando você está conversando com ele, seja de qual forma for, se você sabe Libras ou não, ele está interagindo com você. Quando chega outro ouvinte, o que todo surdo sente? Solidão. Porque você deixa de se comunicar Não se com comunica, é ele verdade. e vai se comunicar com o ouvinte, que é mais fácil, né? Então, eles são pessoas que têm essa sensibilidade, Sim, sim. né? Mas olha, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais Sala de Visitas. Hoje falando sobre deficiência auditiva. Até já! Olá, estamos de volta com o programa Sala de Visitas, hoje falando da situação de quem tem deficiência auditiva no país. Comigo o vereador Quito Formiga, do PR, e a assessora parlamentar e especialista no assunto, Karina Zonzini. Estávamos aqui falando sobre língua, linguagem, o que é, como é certo dizer? O correto é língua, né? Porque ela tem uma estrutura gramatical própria. Então, quando a gente for se referir à língua brasileira de sinais, então, o surdo tem a sua língua e não a linguagem. Inclusive, nós temos a Elza nesse momento. Exatamente. Né? Passando o que nós estamos aqui conversando através da língua de sinais. Da Libras. Falei certo? Falou certinho. Falei certo. Agora, nos últimos anos, nós tivemos avanços. Como que você vê esse cenário, vereador e também Karina? Eu quero até aproveitar, né, nessa sua pergunta e responder dizendo que não é só o vereador Quito Formiga que tem feito o trabalho para essa comunidade toda que é a comunidade dos deficientes auditivos. Surdos. Né? Dos surdos. No caso do deputado Fernando Capês, lá da Assembleia Legislativa, hoje presidente da Assembleia, que já vinha desenvolvendo esse trabalho antes e continua no âmbito estadual, né, a olhar carinhosamente para os surdos. Então, assim, seria no caso, em São Paulo, os avanços que você pergunta têm sido com o trabalho do deputado Fernando Capês e o nosso trabalho, seu trabalho que também. São os projetos aí que nós pretendemos aprovar nesta Inclusive casa. Um projeto que prevê o acesso de pessoas surdas no funcionalismo público, é isso? Uma preocupação muito grande seria essa, porque nós imaginamos, como a Karina colocou aqui na fila do hospital, né? No banco, sim. Em todas as repartições, em todos os estabelecimentos públicos, na Câmara Municipal aqui tem outro projeto que nós estamos querendo aprovar, que é um intérprete de Libras na recepção da Câmara Municipal. Que legal. E assim, se possível for, nos hospitais municipais, nas escolas estaduais, municipais, enfim, onde couber, né, uma pessoa que possa receber os surdos, nós temos essa intenção de E inserir. voltando a esse projeto que o vereador criou agora sobre o funcionalismo público, todo mundo fala de criar cargos, né, para o surdo. Ok, mas como é que ele vai entrar? Se a prova, né, a gente estava discutindo aqui língua, linguagem, fala, não fala. Se a prova dele é uma prova de língua portuguesa, e ele tem a dificuldade na língua portuguesa porque a língua materna dele é a Libras. Então, é a mesma coisa que eu, Karina, chegar para fazer uma prova em inglês, né? Sendo que a minha primeira língua é a portuguesa. Então, o vereador criou esse projeto de lei para que as provas escritas e as demais sejam feitas em Libras ou filmadas, de forma que eles tenham condição de competir em igual oportunidade do que os ouvintes. Com certeza, e muito interessante essa questão de colocar, de repente, aqui na Câmara Municipal, nos hospitais, porque a gente fica imaginando, né, faça o exercício de se colocar no lugar de quem não consegue se comunicar com todo mundo, né? Imagina você chegar num hospital, querer explicar que você não está bem e não ter ninguém para te entender ou para se comunicar com você.
complicado. Como que um médico compreenderia a dor que um surdo sente? É verdade. O problema que ele está passando num pronto-socorro, por exemplo. É uma situação preocupante, né? E para você ver esse trabalho sendo realizado, né? Você que tem essa ligação com os surdos, assim, é muito importante, né, Karina? É um divisor de águas, É né? muito, porque é o que eu vivo em casa, né? Eu costumo brincar que a minha língua materna agora, de repente, está mudando para Libras, porque é a língua que a gente conversa em casa. E ver tudo isso, toda essa oportunidade que o vereador vem criando para esses surdos, para mim, enquanto ouvinte, é um presente. Eu imagino para os surdos, né? Por isso que eles ficam tão felizes, querer saber o que está acontecendo. Porque até então, vamos dar um caso aqui. Chega um surdo aqui na Câmara hoje. Quem é que vai atendê-lo? É verdade. Ele quer saber uma informação. Ah, eu quero participar de uma plenária. Ah, você não pode. Mas espera aí, aqui não é a casa do povo? Ou eu quero ir no gabinete do vereador Quito Formiga. Exatamente. Não faz. Então, não sabe. Ele tem todos os seus direitos tirados. E as novas tecnologias ajudam bastante? Sim, ajudam muito. A grande revolução, a gente não pode deixar de falar, que foi o celular, né? Principalmente agora com toda essa diversidade de aplicativos. A gente tem desde o WhatsApp, que melhorou a vida para todo mundo, e que para eles que não têm essa facilidade, né, a grande maioria, não generalizando, da língua portuguesa na escrita, às vezes a gente troca vídeos, né? Então filma o vídeo, manda, responde. Às vezes lá no gabinete, vamos supor, se eu estou fazendo um trabalho externo, estou acompanhando o vereador numa visita. Ah, Karina, chegou um surdo. E a Elza precisou, está no horário de almoço. Então eles gravam o vídeo, mandam para mim, eu já respondo. Então assim, eles não vão ficar sem resposta e sem atendimento. Então, essas tecnologias só vieram para melhorar. Karina, tem até um aplicativo, eu vou contar rapidamente aqui, eu tenho um estagiário lá que é o Kaique, que é um menino muito inteligente e de uma desenvoltura ímpar. E um dia, numa brincadeira, né, tinha um surdo lá e eu falei, Kaique, conversa com ele aqui, brincando, né? E o Kaique começou. Aí eu falei, Kaique, onde você aprendeu isso? Ele falou, olha, eu abaixei um aplicativo no meu celular e eu estou treinando em casa. Olha, que legal. Então eu achei isso muito legal, né? É uma tecnologia que Mas é legal também dizer que o vereador também está fazendo aula de Libras. Está fazendo, vereador, que legal. Importante. Eu quero dizer que todos os surdos são meus amigos e que eu amo vocês. Ah, que legal. Eu vou aprender um dia também, hein? Quero aprender. Não é fácil. Não é fácil. Precisa de dedicação como outra língua qualquer, né? Mas a gente faz por amor. Super possível, basta querer. E essa questão das escolas, vereador, existe algum plano, algum projeto de trabalhar a língua nas escolas? Nós gostaríamos muito que isso fosse implantado na cidade de São Paulo. Quero até deixar registrado aqui que na atual situação que se encontram as nossas escolas especializadas para surdos, nós só temos 6 escolas no município especializados para as pessoas com deficiência auditiva, os surdos. E as escolas hoje passam por necessidades imensas. Por exemplo, o governo recentemente tirou o transporte escolar. Quer dizer, como pode uma criança, por exemplo, que mora lá em outro município, no Taboão da Serra, que não deve ter escola lá apropriada e precisa estudar em São Paulo, e vai até a Aclimação. Como é que essa criança vai se não tem mais o transporte? A prefeitura tirou o transporte dessas crianças. Então, fora isso, outras coisas. Dificuldades de matrícula. Enfim, triste saber que uma cidade como São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes, 516 mil surdos nessa cidade, e eles não têm condição nem de estudar. É complicado. E tudo começa na educação também, né? Tudo começa na educação, mesmo porque o vereador também tem um projeto de lei pedindo para que nas creches, né, tenham alguns monitores, educadores, que saibam Libras. Porque se é uma criança surda que nasceu num ambiente, numa família ouvinte, ela não tem nem noção
do que a língua dela é outra. Então, precisaria, da mesma forma, né, que tem as professoras que fazem a estimulação precoce da língua portuguesa, também que saibam a Libras. Porque ela precisa se comunicar, ela precisa saber. Como a gente estava falando antes, tem surdos que são surdos e não sabem que são surdos. É verdade. Eu conheci uma família, a família dela é de surdos, e ela achava que o surdo só mexia a boca. Então, toda a população só mexia a boca e ela não tinha nem ideia do que ela era surda. Olha. Aquele caso daquele trabalhador que estava trabalhando e sofreu violência. Além do que a língua, a pessoa sofre muitos preconceitos, né? A gente estava falando de barreiras, um caso muito rápido. Super discriminados. Talvez esse seja um dos maiores desafios que a gente venha enfrentar agora para o futuro. As políticas públicas estão sendo criadas. A gente precisa fiscalizar e fazer com que elas perpetuem. Porque a gente atendeu um caso de um surdo, trabalhava numa fábrica com outros ouvintes. Ele foi se deitar na hora do intervalo, jogaram fogo nele, Nossa. jogaram álcool. Meu Deus. E ele foi reclamar. Deixaram cartaz, né? Aí ele foi reclamar. Gente. O chefe, lógico, que o chefe não quer saber, né? Para não criar confusão. Quando ele voltou para a linha de produção dele, tinha uma lousa enorme. Olha, surdo não presta para trabalhar aqui. Escritos piores, horror. absurdos. Isso é muito sério. É muito Isso é sério. Então, assim, se você falar o que você espera, o que a gente espera para o futuro é que essas leis sejam cumpridas, fiscalizadas, punidas e que eles tenham uma condição de trabalho decente. Porque o maior problema do surdo hoje é a colocação no mercado de trabalho. Eles são contratados como a cota, né, para preencher a cota. Então, eles ganham um salário mínimo, muitos são graduados, A empresa especializados. não se preocupa com... Não se preocupe. Primeiro porque ninguém quer contratar o surdo, porque ele tem essa dificuldade de atender telefone, ele vai passar o e-mail como, né, ele sinaliza, ou não vai atender o público. Então, já tem essa dificuldade. A pessoa prefere contratar aquele que tem, arrasta a perninha, ou não tem a ponta do dedinho. Se coloca o surdo, é sempre nessas condições. Mas é por isso que está aí, né, vereador? Fazendo um trabalho... Exatamente. Eu estava comentando com a minha filha, que estuda alemão e fala fluentemente o idioma, que um surdo vive em São Paulo, um surdo brasileiro, nascido na cidade de São Paulo, vive como se estivesse vivendo na Alemanha. Verdade. Porque não consegue se comunicar. Não consegue compreender. Não consegue se comunicar. Eu acho que nós devemos esperar aí que as coisas melhorem no próximo governo, porque do jeito que andam as coisas que o governo quer estar, muito difícil. Queria agradecer muito a presença de vocês dois. Vereador, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Deixa seu e-mail para a gente, para as pessoas que quiserem entrar em contato com o senhor. Claro, quitoformiga@câmara.sp.gov.br. Muito obrigada, Karina, muito obrigada. Obrigada, Marina. Quer deixar um contato também? Não, o contato é o mesmo. É o mesmo. Então tá ótimo. quitoformiga@câmara.sp.gov.br. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.